Graça e paz, bom dia a todos os irmãos. Desejo que o Senhor fale, ministre, toque em seu coração neste dia. E como foi já orado aqui nesta manhã, que este dia seja um dia de louvor, de adoração e de consagração ao Senhor, através da minha e da sua vida. Nós estamos meditando durante esses dias e hoje nós meditaremos no Salmo 102. Você pode abrir, por favor, aí a tua Bíblia, em Salmo 102, a partir do verso 1. Como tema, eu coloquei a aflição do salmista. Todos nós, um dia ou passamos ou passaremos por uma aflição. E aqui eu queria fazer uma ilustração para esta bexiga, dizendo que ela representa a minha e a sua vida, e nós passaremos e passamos pela aflição, mas aqui no centro está o nome Jesus. Quando Jesus está no centro do meu coração, do seu coração, a aflição da dor, da enfermidade, da doença, do desespero, pode até vir, mas nós estamos protegidos, cuidados. A angústia e também a aflição na família pode bater a sua porta, mas quando Jesus é o centro, nós estamos protegidos a cada dia. Quando a aflição também do financeiro chegar à sua porta, eu quero te dizer que se Jesus estiver e fazer parte da sua vida, Ele sempre estará contigo todos os dias. E quero te dizer que com toda certeza você passará, você vencerá. Só que o contrário também é verdade. Quando passamos pelas aflições e Cristo Jesus não está centralizado, nós sofremos, nós entramos em desespero, nós perdemos a confiança, nós não vemos saída. E a primeira ou as muitas aflições que vêm, muitas vezes não aguentamos. Nós vamos ver nesta manhã o que aprendemos com o salmista. O primeiro ponto, e no verso 1 e 2, é a oração do salmista, que diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Nós estamos vendo aqui, e como alguns comentaristas colocaram, que o salmista ele está passando pelo exílio da Babilônia junto com o povo de Israel, e aí ele demonstra toda esta angústia, uma angústia pessoal que ele passa. E o interessante é que no meio desta angústia ele recorre a alguém. Ele recorre através da oração. Ele coloca o seu coração, a sua vida, através da súplica ao Senhor. Quem é este Senhor? O Senhor Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus que sempre agiu e agirá. Ele tem certeza de tudo isto. E ele coloca a sua oração diante do Senhor, que os seus clamores, que os seus pedidos cheguem a Deus. E todas as vezes que nós estivermos passando por esta angústia, a nossa arma deve ser a oração.
Nós devemos recorrer à oração em todo o tempo. Nós devemos fazer da oração a nossa prioridade, porque é só ali que a nossa alma encontrará o refrigério. É só ali que nós teremos o descanso. É só ali que nós nos encheremos de paz, porque Jesus é a nossa paz. E o salmista aqui, ele tem inspirado por Deus uma iniciativa e fica aqui registrado para nós, para que possamos copiar a cada dia, a cada momento, o papel importantíssimo da oração, da súplica. Quando estamos ou estivermos passando por estas aflições, assim como ele estava, que possamos ir a sós com o Senhor. Levar a sua oração, a minha oração, apresentar diante do Senhor aquilo que você está vivendo, como você está vivendo, o que você está enfrentando, de que maneira estas aflições estão te atingindo. Coloque diante do Senhor, fale para Ele. Nós conseguimos esconder algumas vezes das pessoas aquilo que vivemos, as aflições que temos. Muitas vezes não falamos, muitas vezes omitimos, muitas vezes não queremos demonstrar, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele conhece tudo o que nós estamos vivendo e passando. Por isso, assim como o salmista fez, eu posso fazer e você pode fazer nesta manhã. Orar o Senhor. Colocar aquilo que está diante do seu coração para com Ele. Eu quero te dizer nesta manhã que Ele ouvirá você. Que Ele tocará no seu coração. Que Ele vai ministrar você. Que Ele não vai te deixar sem resposta. O que nós aprendemos com o salmista aqui, através da oração dele, é que ele está dizendo ao Senhor que o Senhor não venha ocultar o rosto diante da angústia que ele está vivendo. O Senhor Jesus nunca nos deixou e Ele nunca nos deixará. No meio destas aflições que vivemos, a tendência da nossa carne, dos nossos pensamentos, é achar que Deus está tão longe ou às vezes que Ele não está nos ouvindo, mas eu quero dizer que isso não é verdade. Ou muitas vezes, no meio da oração, naquele momento que nós estamos nos derramando diante dEle, nós temos um adversário chamado Satanás, que luta contra nós e contra a palavra de Deus. Ele vem com pensamentos para dizer que Deus não está nos ouvindo, que Deus nos esqueceu, que Deus não está conosco. Mas isto não é verdade. A palavra nos afirma que o Senhor está conosco todos os dias. A palavra, e aqui o salmista é um pedido dele, que o Senhor não oculte o rosto no dia da minha angústia. Eu quero te dizer que o Senhor está assistindo tudo aquilo que se passa contigo, toda a sua vida, tudo aquilo que acontece contigo está sobre a autoridade de Jesus. É Ele quem permite, é Ele quem autoriza e tudo tem que passar por Ele. Através dessa oração, o salmista também, ele clama ao Senhor dizendo: inclina os ouvidos quando eu clamar, acode-me. Clamor aqui é um pedido de socorro. Um pedido de socorro que eu e você devemos fazer diante do Senhor quando passarmos por estas aflições. Um pedido de socorro quando você não consegue mais resolver por si só.
um pedido de socorro quando a angústia, o desespero está enorme no seu coração. Ah, mas isto pode ser vergonhoso, eu quero dizer que não. O nosso maior exemplo, o nosso Deus, Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, lá no Getsêmani, quando ele está passando por este momento de aflição, ele recorre em oração ao Pai. Ele leva o seu clamor ao Pai. Ele pede ajuda ao Pai. E se Cristo Jesus fez isto, eu e você também temos a liberdade de apresentar diante de Deus o nosso pedido de socorro. O salmista aqui, ele diz: Senhor, inclina os teus ouvidos. Quando eu clamar ao Senhor, acode-me, Senhor. Estou vivendo em uma tão enorme aflição, acode, eu preciso do seu socorro. E eu queria, nesta manhã, com uma liberdade do Espírito, te fazer esta pergunta. Qual é o pedido de socorro que você necessita nesta manhã, neste dia, de colocar diante do Senhor? O que tem te afligido? O que nesta manhã você pode dizer assim: Senhor, socorre-me. Socorre-me na minha casa. Socorre-me, Senhor, porque na minha família há intriga, brigas, vícios. Socorre-me, Senhor. Socorre-me. Socorre-me. Eu preciso do teu socorro, Senhor. Nós vamos ver aqui também o segundo ponto, que diz assim: a angústia do salmista. O verso 3 a 7 diz assim: porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como passarinho solitário nos telhados. Aqui nós vemos a angústia que este homem está enfrentando e vivendo a cada dia. Nós vemos que ele passa pela brevidade da vida, a sua vida tem sido diminuída a cada dia, e nós olhamos para os dias de hoje, pessoas morrendo na sua juventude, pessoas perdendo a vida num tão curto espaço de tempo, pessoas que não conseguem viver tudo aquilo que planejou, pensou, arquitetou, porque muitas vezes, como eu fiz naquele exemplo no começo aqui da bexiga, Jesus, ele não tem sido o centro e ele necessita em nossas vidas que ele seja o centro, para que a minha vida, a sua vida, seja prolongada em Cristo Jesus. E aqui o salmista está dizendo que a cada dia a sua vida tem sido encurtada pela angústia que ele está enfrentando e vivendo. A angústia do salmista também envolve a dor, envolve a enfermidade,
envolve angústia, o tão grande desespero que ele vive, que diz ali no verso 3, 4 e 5, falando a respeito da sua saúde, do seu desespero, dizendo que até mesmo ele se esquece de comer o pão que é de direito dele. Hoje, nos dias de hoje, nós olhamos e quantas pessoas têm vivido nesta angústia de vida, a angústia da dor, a angústia da enfermidade, sai de uma, entra na outra. Pessoas que receberam meses, anos ou até mesmo no dia de hoje um resultado não favorável da medicina, que tomou seu coração de angústia, que tomou a sua mente de desespero. Pessoas que estão sendo tratadas como paliativos, sem ter uma esperança a mais de vida, sabendo que a morte é certa e aí a aflição está totalmente no seu coração. Pessoas que tiveram que abrir mão da vida social por causa da enfermidade que agora faz parte. Aqui vemos também, além desta angústia desesperadora, colocaríamos nos dias de hoje, em relação à depressão, à opressão. O gemer, a dor, o coração seco. O salmista também passa pela angústia, no verso 6 e 7, através da representação daqueles pássaros vivendo solitário, ele passa pela angústia da solidão. Quantas pessoas têm vivido no dia de hoje com a solidão no coração? Procuram em tantas coisas, e muitas delas até boas, através da amizade, procura através de uma viagem, procura através dos estudos, mas a solidão continua. Esta solidão só terá fim quando recorrermos ao Senhor Jesus, quando recorrermos a Ele. Eu quero relembrá-los que quando o Senhor Jesus também passa por este momento de angústia, de aflição, Ele vive no seu corpo físico estas aflições. E nós lembramos que no Getsemane, Ele passa por este sofrimento. Mas Ele tem uma total certeza do que diz João capítulo 16, verso 33. No mundo passareis por aflições, mas eu venci o mundo e vocês também vencerão. O Senhor Jesus venceu as aflições. E em Cristo Jesus nós podemos vencer todas elas. A dor, a enfermidade, a angústia, a solidão, a depressão, a opressão, a angústia da família, os vícios. Nós podemos vencer, porque Ele disse, Cristo Jesus disse, que nós venceríamos. E se Ele disse, é possível. O terceiro ponto, a certeza do salmista. Depois que ele coloca a sua oração, depois que ele apresenta a sua oração, seu clamor, depois que ele fala de toda a sua angústia, coloca diante do Senhor aquilo que ele está vivendo, ele tem uma certeza. Assim como nós temos uma certeza, ele coloca a partir do verso 12, que diz assim: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração.
Olha o verso 25 a 27, que diz assim: em tempos remotos lançastes o fundamento da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Qual era a certeza deste salmista? A imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus, Ele é como diz Hebreus, capítulo 13, verso 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O salmista tinha a certeza de que tudo aquilo que ele estava vivendo iria passar, porque ele tinha um Deus que não muda. Um Deus que é no momento do sofrimento o mesmo Deus. Mas ele é o mesmo Deus também no momento de vitória, ele não muda. Ele é um Deus antes da luta e depois das lutas. Ele continua no controle, ele não mudou. Tudo aquilo que ele prometeu para mim e para você, tudo aquilo que ele disse, que nós venceríamos as aflições, todas as vezes que ele disse que estaria ao nosso lado, ele não mudou, ele está ao nosso lado, ele permanece. Ele continua sendo no passado, no presente e também no futuro Deus. Ele não muda. O governo muda, as leis mudam, as pessoas mudam, as opiniões mudam. Mas o Senhor Jesus não. O nosso Deus não muda. O nosso Deus não muda em amor. O nosso Deus não muda em graça. O nosso Deus não muda em misericórdia. O nosso Deus não muda em poder, ele continua sendo todo-poderoso. Você crê nisso? Então ele tem o poder de mudar as suas aflições, tocar no seu coração, reverter tudo aquilo que você está vivendo no dia de hoje, transformar esta angústia em alegria, transformar aquilo que não há saída para você em uma resposta favorável. Ele não mudou. Eu quero trazer um incentivo para você. Não deixe o seu coração ser abatido pelas aflições. Creia. Deus está te ouvindo. Creia. Deus atende os seus clamores. Eu quero concluir trazendo o Salmo 34, verso 19, que diz assim: muitas, olha só, muitas, não são poucas, muitas, são as aflições dos justos. Mas o Senhor de todas o livra. Quero ler novamente para gerar ânimo, para que você tenha certeza que o Senhor está ao seu lado, para que você tenha certeza que o Senhor, Ele te ajudará a passar por toda angústia e aflição. Que diz assim, está registrado para nós no Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, aleluia, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que não muda, o Deus que permanece, o mesmo ontem, hoje e sempre, de todas o livra. Esta é a mensagem nesta manhã. E também o meu desejo, o meu pedido, aqui agora, que irei fazer, é que o Senhor te dê forças. É que o Senhor te encha de um novo ânimo. É que o Senhor te ajude a passar
pelas aflições, pela angústia da vida. Eu quero te dizer que só tem uma maneira: Cristo Jesus. Ele deve ser o centro. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, ele passou por estas aflições. E ele deixou registrado para nós que nós também passaríamos. Que elas são verdadeiras. Que elas muitas vezes tomam conta, parte dos nossos corações. Que muitas vezes vivemos calados. Que muitas vezes, Senhor, em algumas situações nos abatemos com as aflições. Mas nós temos certeza, Senhor, o Senhor não mudou. O Senhor continua, Senhor, um Deus amoroso, um Deus amigo, um Deus que nos ajuda nas tribulações, nas aflições, nas angústias. E eu clamo, Senhor, no dia de hoje, pelos irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que ouvirão esta mensagem, que possam recorrer ao Senhor em oração, em um pedido de socorro. Ajuda-me, Senhor. E eu tenho a certeza absoluta que o Senhor tocará no coração deste irmão, desta irmã. Senhor, que todo e qualquer pensamento, Senhor, de suicídio em relação a tantas aflições, nós repreendemos nesta manhã e declaramos que há saída. Cristo Jesus é a saída. E em Cristo Jesus nós temos a vitória. Obrigado, Senhor, porque em meio a tantas aflições, o Senhor é quem nos ajuda. O Senhor é quem nos dá esta vitória. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não mudou, o Senhor permanece o mesmo, o Todo-Poderoso. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, fique com Deus, e assim, se a angústia tentar tomar conta do seu coração, vá em oração ao Senhor, e você experimentará o toque dele, em nome de Jesus. Graça e paz. Tenha um bom dia.